É que meu computador ele tem aquela falha do lado, né? Aí eu uso ele na TV. Qual foi o problema? Hã? Não, agora foi. Tu viu o vídeo dela se aproveitando na janela?
Boa noite, pessoal. Boa noite. Me atrasei um pouquinho aqui, deu um probleminha na minha conexão aqui, mas agora tá funcionando. Então, pessoal, na aula anterior, eu apresentei para vocês aqui um exemplo de um modelo teórico aplicando, melhor dizendo, a teoria de subproduto a uma economia de dois setores, né? Que é um exemplo bastante simples, mais para dar uma ideia da álgebra linear que é envolvida na aplicação desse problema. Então, para mostrar apenas esse caso mais simples, eu vou mostrar na aula de hoje um exemplo de uma outra economia hipotética com três setores, né, onde então a gente vai ter dada a matriz de insumo-produto, né, com os coeficientes já conhecidos. Nós vamos fazer então algumas outras hipóteses e vamos montar alguns probleminhas, né, relacionados com esta economia de três setores e com o objetivo de mostrar, né, o funcionamento do modelo num caso simplificado e mostrar também uma aplicação, né, da técnica de resolução de sistemas que nós vimos ali na primeira parte do curso, né? Então, interligando, né, essas duas áreas que nós vimos. A primeira parte nós vimos operações com matrizes, cálculo de matriz inversa, resolução de sistemas e equações, e essa segunda parte é o desenvolvimento da teoria do insumo-produto com estes exemplos baseados naquelas hipóteses, né, da teoria desenvolvida pelo Leontief, né, de escalas constantes, de tecnologia constante. Então, com estas hipóteses e mais as operações com matriz, nós desenvolvemos aquele sistema de equações que corresponde a um problema de equilíbrio, né, onde tu tem, de um lado, a demanda intermediária, que é a demanda dos próprios setores para conseguir fazer a sua produção, mais a demanda final, representada pelas famílias e pelo governo. Então, a soma dessas demandas, uma vez satisfeita, vai fazer com que a economia entre em equilíbrio, né? Tu terá uma produção igual à demanda. Né? Então, o objetivo desse modelo é achar uma solução para esta equação de equilíbrio, que é uma equação que corresponde, na verdade, a um sistema de equações com n equações e n incógnitas. É uma equação escrita na forma matricial, né? O vetor x, que representa os n setores produtivos, é igual ao produto da matriz A, que é a matriz Leontief, a matriz de insumo-produto, multiplicado pelo vetor x, é aquela primeira parcela que aparece na igualdade, que é a demanda intermediária, mais o vetor D, que é a demanda final, né? Então, modelando este equilíbrio e resolvendo, achando uma solução para esse equilíbrio, a gente tem uma solução que responde, digamos assim, de modo satisfatório, né, às necessidades da economia. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa que já retorna. Então, eu quero mostrar para vocês também que eu fiz algumas alterações ali na organização do Moodle, né? E eu criei uma playlist ali no YouTube. Então eu vou, a partir de agora, colocar apenas as gravações, eu vou incluir, né, eu vou adicionar na playlist. Então vocês precisam, se quiserem, né, acessar ali as gravações, vocês só precisam acessar o link da playlist, tá? Que vai estar disponível ali no Moodle. Então a organização do Moodle se alterou, né? Então aqui assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui que eu compartilhei. Vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, ó,
aqui tem a parte dos textos, na parte superior aqui do Moodle. Então agora as videoaulas ali só vai ter o link da Economia Quantitativa 2, tá? Aí vocês vão clicar ali, ó, vão entrar naquele link ali, vai abrir para vocês a playlist da Economia Quantitativa. Então dentro da playlist, né, estarão todos os vídeos, né, que já foram publicados, né? Ó. Então aqui estão os vídeos, né, da apresentação do curso, cálculo determinante, matriz inversa, resolução de um sistema possível determinado, sistema possível indeterminado, resolução de sistemas lineares pelo método de Gauss, um sistema impossível, né? Então aquela parte lá de resolução de sistemas pelo método de Gauss, os vários casos, e essas duas últimas aulas aqui, né, a teoria do subproduto, onde foi desenvolvida e formulada a teoria com as hipóteses apresentadas, né, e esse exemplo da economia de dois setores que nós apresentamos na aula anterior, né. Então, vai ficar mais organizado aqui o Moodle, não vai ter aquele monte de vídeos ali, né, então todos eles estão dentro da play. Então, agora vocês só vão... eu não vou publicar toda hora, né, um novo link, tá? Por exemplo, a aula de hoje vai ser gravada, eu só vou incluir lá na playlist. Então, eu não vou nem ficar divulgando, né, mais algum link, porque o link agora é sempre o mesmo. Está ali disponível, né, o link da economia quantitativa. Tá? Ficou mais fácil, tanto para vocês quanto para mim. Tá? Então, se vocês têm alguma pergunta antes de eu iniciar aqui. Tranquilo? Ok. Então, pessoal, a teoria do subproduto, que eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo de uma economia com dois setores, né? Nós já falamos aí sobre essa questão da matriz, né? Essa matriz, que é a matriz tecnológica, que contém os coeficientes, né, que representam as interdependências de um setor com os outros, digamos assim, uma parte bastante sofisticada, na verdade, do modelo, porque ela se baseia, né, para ser montada na acessibilidade aos dados de uma economia, né? Conforme eu falei para vocês, o Leuchef, que desenvolveu o modelo, ele foi aperfeiçoando e foi pesquisando os dados da economia americana inicialmente, depois expandiu os estudos dele para outros países, né? No entanto, o Brasil tem uma equipe que faz, hoje o IBGE publica periodicamente, eu não sei se é exatamente de modo periódico, mas eu sei que publicou em 2010, depois publicou em 2015, em 2020 tem uma matriz de Leuchef lá publicada. Então, para vocês terem uma ideia, é um documento que tem em torno de 60 páginas, né, para chegar lá na montagem da matriz. Então, eles apresentam os vários dados, né, dos setores da economia brasileira ali divididos. Tem uma formulação onde inicialmente a economia está dividida em 12 setores, depois a economia é dividida em 20 setores e depois dividida em 40 setores. Então, isso depende muito, né, da estrutura, né, o número de pessoas que tem disponíveis para coletar dados, né, equipamentos, enfim, é uma série de elementos necessários para montar e desenvolver, né, esse tipo de modelo num caso concreto. Tá? Então, nós vamos supor aqui uma matriz conhecida, né, nós vamos trabalhar e interpretar a partir desta matriz, né. Então, esses exemplos que eu estou trabalhando aqui, nós vimos na aula anterior e que eu estou vendo na aula de hoje, são exemplos que eu encontro aí nos livros, o livro do Chiang, o livro do David Ley, né, e outros autores que têm exemplos já prontos, digamos assim, né, com a matriz dada ali, certo? E nós vamos trabalhar aqui, nesse caso, 3x3 aqui. Então, para fazer a interpretação, né, tem essa matriz. Então, eu faço aqui primeiro, né, o
a leitura e a interpretação do significado de cada um dos coeficientes. Tá? Então, na primeira coluna, o A11 é a quantidade do insumo 1 necessário para produzir uma unidade do bem 1. Né? Isso aqui é uma forma de dizer, né? É o que é necessário para que o setor 1 produza R$1, digamos, $1. Né? Então, como eu disse para vocês, né, nos modelos a gente supõe sempre que os coeficientes estão normalizados. Tá? Porque se ele precisa de 0,5, como está escrito aqui, né? 0,5 centavos, digamos, para produzir R$1 do bem 1, se ele precisar produzir 1 milhão, ele vai multiplicar aquela quantidade por 1 milhão, né? Pela hipótese de que a economia funciona com retornos constantes de escala. Né? As grandezas são diretamente proporcionais. Tu dobra a quantidade de produção, tu vai dobrar a tua necessidade de insumos. Tá? Então, considerando isso, né, para cada real, digamos, produzido do bem 1, tu precisa 0,5 do próprio setor 1 para fazer essa produção. Do setor 2, né, então a quantidade do insumo 2 necessária para produzir uma unidade do bem 1 será igual a 0,2. Né? Então, para produzir R$1 do bem do setor 1, tu precisa de 20 centavos de insumos do setor 2. É isso que quer dizer o A21. Né? E o A31 é a quantidade do insumo 3 necessário para produzir uma unidade do bem 1, que é 0,1. Tá? Então, essas são as quantidades de insumos dos setores 1, 2 e 3, respectivamente, para produzir R$1 do bem 1. Esse é o significado da primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos os insumos dos setores 1, 2 e 3 necessários para produzir uma unidade do bem 2, que são, respectivamente, o A12 é 0,4, então tu precisa 40 centavos do insumo 1 para produzir uma unidade do bem 2. O A22 é a quantidade do insumo 2 necessário para produzir uma unidade do bem 2, é 0,3. Então, se tu produzir R$1 do bem 2, tu precisa de 0,30, isto é, 30 centavos do próprio setor 2 para produzir aquele R$1. Tá? E o A32 é a quantidade do insumo 3 necessário para produzir uma unidade do bem 2, que é 10 centavos. Então, esses são os insumos dos setores 1, 2 e 3 necessários para produzir uma unidade, R$1 do bem 2. E na terceira coluna, nós temos as quantidades dos insumos 1, 2 e 3 necessários para produzir uma unidade do bem 3. Então, o A13 é a quantidade do insumo 1 necessário para produzir uma unidade do bem 3, 20 centavos. O A23 é a quantidade do insumo 2, o quanto tu vai gastar do insumo 2 para produzir uma unidade do bem 3. Está dito aqui, 10 centavos. E o A33 é o quanto tu vai gastar do próprio insumo 3 para produzir uma unidade do bem 3, 30 centavos. Então, nós temos aqui as quantidades dos três setores que são gastas, que são consumidas, né? Então, essa é a chamada demanda intermediária, que vai depois multiplicada pelo vetor produção para dar suporte, né, a uma certa quantidade de produtos do setor 1, 2 e 3, respectivamente. Tá? Então, como neste caso, nós temos uma matriz 3x3, né, esta economia hipotética aqui, ela tem três setores, a matriz de identidade que nós vamos trabalhar é a matriz 3x3. Né? Tem o 1 na diagonal principal e os demais coeficientes iguais a 0. O vetor da produção será um vetor que é desconhecido, né, que eu vou tentar determinar. Ele é um vetor que tem três incógnitas. Né? X1 é a quantidade de bens produzidos pelo setor 1, X2 é a quantidade de bens produzidos pelo setor 2 e o X3 é a quantidade produzida pelo setor 3. Então, em geral, esses valores aqui vão estar expressos em unidade monetária, tá? Ou em real ou em dólar, isso não faz diferença. Tá? A demanda final, né,
que vai ser composta também de D1, D2, D3, né? D1 é a quantidade demandada do bem do setor 1, D2 é a quantidade demandada do bem do setor 2 e o D3 é a quantidade demandada do setor 3. Então, a equação que representa o equilíbrio é esta equação aqui. Tá? Ó, nós temos esta equação que representa o equilíbrio. A quantidade produzida é igual à demanda intermediária mais a demanda final. Então, o objetivo é descobrir o vetor X que realmente satisfaça, né, a quantidade representada pela demanda intermediária somada com a demanda final. Tá? Então, para que isso aconteça, a gente tem então que pensar, né, na interpretação dessas quantidades. Então, vamos responder uma pergunta mais simples aqui. Ó. Quais as quantidades que serão consumidas pelo setor de indústria se esse setor decidir produzir 100 unidades? Então, vamos ver lá o que diz lá no início. Né? Ó. Aqui eu acho que eu não coloquei. Vamos colocar aqui. Ó. Indústria, faltou dizer aqui. Ó. Primeira coluna é indústria. Aqui agricultura. E aqui serviços. Vamos colocar aqui. Setor 1. Indústria. Setor 2. Agricultura. E setor 3. Serviços. Tá? Tudo especificado aqui. Então, só vou deixar aqui essa abreviatura, né, porque é importante a gente fazer essa interpretação aqui. A primeira coluna, né, é o setor da indústria, segunda coluna agricultura e terceira é serviços. Tá? Então vamos ver lá qual é a pergunta. Ó. Quais as quantidades que serão consumidas pelo setor de indústria se esse setor decidir produzir 100 unidades? Tá? Então, como na primeira coluna estão as necessidades, né, do setor 1, que ele vai utilizar insumos do setor 1, do setor 2, do setor 3, então eu vou multiplicar por 100 os elementos da coluna 1 da matriz. Né? Certo? Por quê? Porque para produzir uma unidade do setor 1, ele gasta 0,5 do próprio setor 1. Gasta 0,2 do setor 2 e gasta 0,1 do setor 3. Então, multiplicando por 100, vai dar 50, 20 e 10, respectivamente. Né? Então, ele vai consumir, para produzir 100 unidades da indústria, né, serão necessários consumir 50 unidades da própria indústria, 20 da agricultura e 10 do setor de serviços. Tá? Então, a gente interpreta dessa forma quando for específico a pergunta relacionada a um setor. Né? Agora, vamos supor que a gente tenha uma economia cuja matriz de insumo-produto é a matriz dada acima, então vamos fazer aqui, passar para outra página, fica mais fácil. Suponha que a demanda final seja de 50 unidades para a indústria, 30 unidades para a agricultura e 20 unidades para serviços. Tá? Então a pergunta é, qual é o vetor X que vai me garantir o equilíbrio para essa economia, né? Dado que a demanda é 50, 30 e 20 respectivamente. Né? 50 unidades para a indústria, 30 unidades para a agricultura e 20 unidades para serviços. Tá? Então o equilíbrio, se eu encontrar uma solução, vai ser representado por esta equação. I vezes X igual a A vezes X mais D. Tá? Então aqui, ó, nós temos a equação que representa a demanda intermediária e aqui a demanda final.
né? A soma dessas demandas tem que ser igual à produção, né? Para que o equilíbrio dessa economia seja atingido. Tá? Então, eu multiplico a matriz de identidade pelo vetor X, né? Aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito. Multiplico a matriz que representa as interdependências entre os setores, a matriz de suma-produto, pelo vetor X mais o vetor D. Aí eu multiplico. Bom, quando eu multiplicar aqui do lado esquerdo, ó, lembrando como é que multiplica a matriz por vetor, né? Vai ficar linha por vetor. Então vai ficar 1 vezes x1 vai dar x1 na primeira equação, né? Vai ficar x1 igual a 0,5x1 mais 0,4x2 mais 0,2x3 mais 50. Então, eu tenho essas equações aqui, ó. Segunda equação, veja, 0 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 0 vezes x3 dá x2. E aqui, ó, multiplico a segunda linha pelo vetor x, dá 0,2x1 mais 0,3x2 mais 0,1x3 mais 30. E finalmente a terceira equação, dá 1 vezes x3, que é x3, e do lado direito aqui da igualdade, né, 0,1 vezes x1 mais 0,1x2 mais 0,3x3 mais 20. Então eu vou agrupar todos os termos, né, jogando as incógnitas que estão aqui do lado direito da igualdade, tá? Eu vou jogar lá para o lado esquerdo e vou agrupar já as incógnitas que são semelhantes, né, para organizar o cálculo. Então ficou x1 menos 0,5x1 menos 0,4x2 menos 0,2x3 igual a 50, aqui na primeira equação. A segunda equação, menos 0,2x1, eu botei na ordem, né, mais x2 menos 0,3x2 menos 0,1x3 igual a 30. E a terceira equação, eu joguei o menos 0,1x1 menos 0,1x2 mais x3 menos 0x3 igual a 20. Então, agrupando aqui os termos semelhantes, ó, na primeira equação eu tenho essas duas parcelas, vai dar 0,5, né, quando eu subtrair. O x2 menos 0,3x2 aqui no meio, aqui, ó, né, aqui vai dar 0,7. E aqui x3 menos 0,3x3 vai dar 0,7 também. Né? Então, eu tenho esse sistema aqui, ó. Tem um sistema com 3 equações e 3 incógnitas que eu posso resolver, né, pela aplicação do método de Gauss. Né? Então, se eu aplicar aqui, ó, eu vou considerar, né, este elemento que estou destacando em tela aqui, ó, é o pivô, né? Certo? Então, o primeiro pivô é o 0,5 e eu vou ter que eliminar o 0,2, deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Consigo. Consegui aqui. Ó, eu vou zerar este que está destacado em vermelho aqui e vou zerar este aqui. Tá difícil aqui. Não tá. Bom, vou zerar os menos 0,2 e o menos 0,1. Né? Então, o pivô vai ser o A11, que é o 0,5. A11, que é 0,5, né? Os elementos a serem zerados são os elementos a serem zerados, né, são o A21. Vamos ver se eu consigo copiar aqui, que é mais rápido. É o A21, que é o menos 0,2. E o A31, que é o menos 0,1. Então, fazendo as operações, né, de acordo com o método de Gauss, tá? O que eu faço aqui, ó, para transformar tudo em número inteiro, né, para trabalhar com números inteiros que fica mais fácil, o que eu fiz?
eu multipliquei a primeira equação por 10, a segunda e a terceira equação eu multipliquei por menos 10, tá? Ó, então fica 5 menos 4 menos 2 igual a 500. Aqui multiplica por menos 10, vai dar 20, menos 7, menos 1, mais 1, né, porque eu multipliquei por menos 10, aqui vai dar menos 300. E aqui multiplica por menos 10, vai dar 1, menos 7 e menos 200, tá? Aí troquei a linha 1 com a linha 3, para ficar mais fácil. E aí eu faço, ó, agora eu tenho aqui, esse aqui com pivô, fica mais fácil, o número 1 com pivô. Então eu multiplico por menos 2 e somo com a segunda linha para zerar esse cara aqui. Multiplico esse aqui por menos 5 e somo com a terceira linha para zerar o 5. Aí faço essas operações aqui, tá? Ó, vamos fazer aqui rapidinho só. Vamos fazer aqui. Por exemplo, esta operação aqui, ó. Linha 2 igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, né? 2 menos 7, 1, opa. E vou fazer o seguinte, vou copiar aqui. Fazer aqui. Linha 2, menos 300. Aí nós vamos fazer menos 2 vezes 1. Né? Vai ficar 2 menos 2, que é igual a 0. Depois, menos 7 menos 2 vezes o 1 vai dar menos 7 menos 2 igual a menos 9. Né? 1 menos 2 vezes menos 7 vai dar 1 mais 14, que é igual a 15. E aqui, menos 300 menos 2 vezes menos 200, aqui vai ficar menos 300 mais 400, igual a 100, né? Então ficou 0, menos 9 e 15 aí no lugar da segunda equação. E a linha 3 é a mesma coisa. Linha 3 menos 5 vezes a linha 1. Fazendo essas operações, a gente vai obter este sistema aqui. Tá? Então vejam, agora para eu zerar a incógnita x2 que aparece ali na segunda equação, né, basta eu subtrair essas duas linhas, porque quando eu subtrair essa quantidade aqui, como elas são iguais, né, na hora que eu subtraio, elas são eliminadas. Né? Então a linha 3 é a linha 3 menos a linha 2. Então aqui vai dar 0, 33 menos 15 dá 18, e 1.500 menos 100 dá 1.400. Né? Bom, obtenho o x3 aqui na terceira equação, dividindo 1.400 por 18, dá 77,8. Né? Pode arredondar para 78, se quiser. Substitui na segunda equação o valor do x3 conhecido, calcula o x2 que vai dar 118,5, pode arredondar para 119, e na primeira equação, substituindo o valor do x2 e o valor do x3 recém-calculados, tu vai encontrar que o x1 é 226. Tá? Então as quantidades são 226, 118 e 77. Então faz, tá? Então o que eu faço aqui? Ó? Eu pego essas quantidades e vou substituir lá no sistema para ver se acontece o equilíbrio. Né? Ó, vejam, ó. Substitui aqui 0,5 na primeira equação, né? 0,5x1 mais 0,4x2 mais 0,2x3 mais 50. Substitui o 0,5 vezes 226 mais 0,4 vezes 118 mais 0,2 vezes 77. Faz o cálculo dessas parcelas, vai dar 226, que é o valor do x1. Né? Fazemos arredondamentos. A segunda equação, 0,2x1 mais 0,3x2 mais 0,1x3 mais 30. 0,2 vezes 226 mais 0,3 vezes 118 mais 0,1 vezes 77 mais 30. 45 mais 35 mais 7 mais 30 dá 118 aproximadamente. Tá? Que é o valor do x2. Né? E a terceira equação, que é 0,1x1 mais 0,1x2 mais 0,3x2 mais 0,3x3 mais 20, faz as substituições aqui, ó.
vai dar 22, mais 11, mais 23, mais 20, vai dar 77 aproximadamente. Então, essas são as quantidades a serem produzidas, que vão produzir o equilíbrio nessa economia. Tá? O X1 tem que ser 226 unidades, o X2 tem que ser 118 e o X3 tem que ser 77. Certo? A demanda intermediária, representada pelo produto do A vezes X, é 176, 88 e 58. Então, vejam que, né, o que a gente encontrou aqui, ó, né, vou copiar lá a equação do equilíbrio só para a gente fazer a interpretação aqui. Ó. Aqui, pessoal. O equilíbrio, né, é garantido por essa equação aqui. Então, vejam, ó, do lado esquerdo é o próprio vetor x. Né? Porque I vezes x é igual a x. Aqui do lado esquerdo é o próprio x. Do lado direito, este primeiro termo aqui, ó, A vezes x, é a demanda intermediária, representada por esta parcela aqui que eu calculei. Ó. Multipliquei a matriz A pelo vetor x. Então, a demanda intermediária é 176, 88 e 58. Quando tu soma com a demanda final, né, vai dar a solução 226, 118 e 77. Né? Então, essa produção que aparece aqui do lado esquerdo, né, ela é suficiente para atender a demanda intermediária mais a demanda final. Então, essa é a lógica, esse é o objetivo, né, digamos assim, do modelo, encontrar uma solução de equilíbrio, isto é, uma quantidade de produção capaz de atender às demandas dos próprios setores e também a demanda final ou a demanda externa representada pelos governos e pelo governo e pelas famílias. Tá? Então, claro que aí, né, na medida que aumenta o número de setores, como eu disse para vocês, aí vai aumentando, né, a complexidade computacional desse cálculo, que aí, bom, aí a gente pode resolver usando programas de computador que efetuam, né, esse processo de cálculo aqui do sistema automaticamente. Tá? Então, vocês aqui, por exemplo, aqui, ó, quando a gente chega, né, nessa igualdade aqui, né, conforme eu disse para vocês, a solução teórica, né, nós vimos lá em aulas passadas, deixa eu colocar aqui. É que o x vai ser dado pela seguinte fórmula. Vocês, nos textos, né? Então, se vocês pegarem a matriz identidade, subtraindo da matriz A, calcular a matriz inversa, multiplicando pelo vetor D, vocês vão achar o vetor X. Né? Então, essa é uma solução teórica, vocês podem testar aí, né, nos programas de computador, ela vai funcionar. Deixa eu ver se eu consigo fazer rodar aqui, só um minutinho. Se eu consigo fazer rodar o meu programinha aqui. Então, pessoal, enquanto eu abro ali, ó, vou comentar com vocês, vai estar disponível hoje no Moodle o trabalho 2, né? É um trabalho avaliativo, né, que é sobre a teoria do subproduto. Tá? Então tem lá né, as instruções, é semelhante ali ao trabalho 1. É um trabalho que vocês podem fazer aí rapidamente, não é nada muito sofisticado. A ideia da avaliação é ser contínua, né? Então a gente vai dividir assim em trabalhos menores, né? Então vai estar disponível ali no Moodle para vocês assim que acabar a aula ali. Tá? Deixa eu ver se eu acho que agora deixa eu ver se eu consegui abrir ali o programinha. Peraí. Só um minutinho.
Então, assim, pessoal, vou mostrar para vocês ali. Ó, esse programa aqui é um programa de computador, ele é um programa free, chama Octave, ou Octave, tá? Aí é só vocês procurarem no navegador ali, vocês podem baixar, é um programa bem seguro. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês podem fazer, né, a solução deste exemplo, né? Esse aqui. Então, a matriz ali do exemplo é 050402, na primeira linha. A segunda linha, 020301, 0.2, 0.3, 0.1. Terceira linha, 0.1, 0.1, 0.3. Tá, pessoal? Então, assim, para entrar com a matriz, tem que abrir colchete, separa os elementos, separa a parte inteira dos números da parte decimal com um ponto, e entre um elemento e outro, tu usa o espaço, né? E para separar uma linha da outra, eu uso o ponto e vírgula, né? E a matriz I aqui é a matriz, vamos botar ID, que é a matriz identidade 3x3, ó. Escreve lá I com parênteses 3, né? Então a nossa matriz M aqui é a matriz I menos A. Desculpe. É ID menos A. O vetor D é o vetor 50, ponto e vírgula, 30 e 20, né? Mas 50, 30 e 20, vamos conferir lá. 50, 30 e 20, exatamente. Então agora a gente vai fazer, né, o x igual a inversa de m vezes d. Aí vai estar a solução lá, 226, 118 e 77. Né? Então aqui com esse comando, né, o Octave simplesmente aplica o método de Gauss, que é aquele método que eu fiz ali, né, e obtém a solução. X1 é 226, X2 é 118 e o X3 é 77. Então também é uma alternativa, né? Só que tem um inconveniente de não mostrar os cálculos intermediários, mas é uma alternativa interessante para vocês poderem conferir, né? De repente vocês têm que resolver um sistema de equações, vocês podem usar esse recurso aqui para conferir, né, se a resposta está realmente correta. Então veja que quando você fizer A vezes X, ó, vai dar a demanda intermediária ali, ó, 176, 88 e 58. Ó. 176, 88 e 57, arredondando. Né? Os valores aqui sempre tem algum errinho de arredondamento, uma pequena diferença. Tá? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar hoje com vocês. Vou encerrar um pouquinho antes, porque eu ainda quero fazer ali só o detalhezinho ali da configuração ali do Moodle. Tá? Então, né, digamos, essa primeira parte do curso, que é o estudo de operações com matrizes, resolução de sistema de equações e aplicação da teoria em sistemas e matrizes no desenvolvimento da teoria de subproduto, a gente conseguiu cumprir aí mais ou menos de acordo com o nosso cronograma, tá? Para quem olhou ali o plano de ensino, na segunda parte dessa disciplina, a gente vai estudar técnicas de integração bem simples, né, e algumas aplicações das integrais definidas na resolução de problemas básicos de economia, como cálculo de áreas e cálculo de montante de investimento, o valor médio de uma função, né, algumas aplicações bem simples nas diferentes áreas da economia, certo? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha ali no Moodle, ver como é que está ali o trabalho 2. Ó.
sábado 2. Vamos entrar aqui na edição. Então tá ali, pessoal. Trabalho 2 já está disponível lá. A entrega, então, eu marquei para sábado, né? Dia 13 de outubro, até às 22 horas. Tá? Então tá lá o trabalho, tem todas as instruções. Né? A ideia é vocês trabalharem aí com o modelo da teoria de subproduto. Um exemplo bem simples, que dê tempo de vocês resolverem aí, né, em poucos dias, que é o que a gente está fazendo, né, desde o semestre passado. Então é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Professor, essa aula vai ficar salva agora naquele link do Economia Quantitativa 2 no Moodle. Isso. Antes eu vinha publicando, né, em cada semana tinha um vídeo com um link para cada vídeo, né? Agora tu tem um link para playlist. Então, dentro da playlist, tu vai ver o vídeo de acordo com o assunto, né? Tá? Então vai ter um link só. Ok. Tá bom? Vai ficar mais fácil, porque eu não preciso ficar informando para vocês, né? Vocês entram aí no Moodle, só clica ali no Economia Quantitativa, aí vai estar... então, em 1 ou 2 dias vai estar disponível o vídeo da aula de hoje. Certo, obrigado. Ó. Então tá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Boa Boa noite. noite. Boa noite, professor. Até segunda-feira. Até.